E nossa primeira vai ser a Conjuração Mineira, né? Aqui a gente está vendo a prisão, nessa imagem, né, representando a prisão de Tiradentes, que é um dos personagens mais famosos desse fato histórico que aconteceu no nosso país. Vamos lá? A partir da segunda metade do século XVIII, os movimentos de contestação ganharam um novo impulso, favorecidos pelas transformações que o mundo sofria por conta das ideias iluministas, da Revolução Francesa e da Revolução Industrial. Então é interessante que a gente já falou sobre esses três fatos históricos. A gente falou sobre os iluministas, né, as ideias iluministas. A gente falou sobre a Revolução Francesa, que foi a nossa última aula, e sobre a Revolução Industrial. Então a gente pensar que o que aconteceu na Europa, né, influenciou aqui no Brasil. Aqui, essas ideias encontraram um campo fértil para sua expansão. No Brasil, a crise aurífera e a decadência econômica do Nordeste deram origem aos primeiros movimentos emancipacionistas. O que quer dizer a crise aurífera? Quer dizer a crise do ouro, né? Principalmente em Vila Rica, a gente estava tendo a crise do ouro, não tinha mais ouro como antigamente, e a coroa portuguesa estava cobrando. E a decadência da economia do Nordeste era principalmente pela questão da cana-de-açúcar, né, o ouro branco. Então a gente estava em uma crise aí ocorrendo no país, naquela época. Né? E a gente vai ter três movimentos, né? Três movimentos de rebeliões populares em favor dessa independência do Brasil, que é a Conjuração Mineira, de 1789, a Conjuração Baiana, de 1798, e a Revolução Pernambucana, de 1801. Então, nas próximas aulas vamos falar dessas duas, mas hoje a gente vai falar apenas da Conjuração Mineira, ok? Né? O que foi a Inconfidência Mineira? A Inconfidência Mineira foi uma das maiores revoltas organizadas contra a coroa portuguesa. Durante o período colonial, envolveu parte da elite das capitanias de Minas Gerais. Então, a gente pensar que nesse Brasil colônia, a coroa portuguesa era que comandava, né? Era que controlava ainda o Brasil. A Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira, a gente vai encontrar essas duas nomenclaturas, é como ficou conhecida a revolta de caráter separatistas, que estava sendo organizada na capitania de Minas Gerais no final do século XVIII. Essa revolta foi organizada pela elite socioeconômica de Minas Gerais e acabou sendo descoberta pela coroa portuguesa antes de ser iniciada. Tiradentes foi um dos envolvidos nessa revolta. Então a gente pensar que essa revolta tem um caráter socioeconômico, né, porque apenas as pessoas ricas da época era que tinham acesso àquelas ideias iluministas, né, que estudavam, que inclusive estudaram fora do país naquela época. Então é uma revolta bastante elitizada, né? E vamos olhar o que era que eles defendiam, o que era que os inconfidentes queriam com essa revolta separatista, separar, que o país ficasse independente da coroa portuguesa, né? Desse um fim a essa colônia. Como ocorreu, né? A capitania de Minas era a mais rica do Brasil, em razão da extração do ouro e diamantes na região. A exploração trouxe uma enorme riqueza e fez Minas Gerais prosperar e crescer. A atenção da coroa portuguesa sobre sua capitania mais importante era redobrada, e no século XVIII a relação entre os habitantes da capitania e da coroa começou a demonstrar sinais de desgastes. Então é interessante que com as grandes navegações, a Europa estava procurando principalmente metais preciosos, que eram ouro e prata, e aqui no caso também diamante. Então, a gente pensar que Minas, a capitania de Minas, ela foi altamente explorada, né? E com isso a gente vai observar nos próximos slides que a coroa portuguesa vai cobrar cada vez mais alto impostos, né? E já não tinha tanto ouro para extrair. E vai começar esse desgaste, né, dessas relações aí. Aí eu trago a imagem da cidade de Vila Rica, né, em Minas. É uma foto bastante atual, bem bonito, né, para vocês observarem. Tiver a oportunidade de viajar para lá, se quiser levar o professor, pode levar, viu? Vamos lá? Em 1720, por exemplo, aconteceu a revolta de Vila Rica, motivada pela insatisfação da população local com os altos impostos cobrados pela coroa.
Outras revoltas aconteceram, mas não tinham o objetivo de separar a capitania da coroa portuguesa. Então é interessante a gente pensar que o povo brasileiro reclama de impostos desde aquela época, né? Então todo mundo que trabalhasse, todo cidadão tem que pagar o imposto à coroa portuguesa, né? Aí a gente tem uma imagem do Marquês de Pombal, e vamos lá. A partir da segunda metade do século XVIII, a política fiscal de Portugal em relação à colônia tornou-se mais rígida, quer dizer, a cobrança ficou maior, né? E se não pagasse, tinha duras penalidades. Portugal, governado pelo Marquês de Pombal, que é essa imagem aqui ao lado, ordenou o aumento da cobrança de impostos no Brasil, como forma de financiar a reconstrução de Lisboa. Lisboa, em Portugal, ela foi destruída por um terremoto de 1755. E isso contribuiu para corroer a relação entre os colonos e coroa, até o ponto da década de 1780 começar a se organizar uma conspiração. Então Portugal queria reconstruir a cidade depois do terremoto às custas da colônia, que era o Brasil. Então por isso o motivo cada vez mais aumentar os impostos, né? Participantes. Quem participou então dessa conjuração mineira? A Conjuração Mineira foi uma conspiração organizada pela elite socioeconômica da capitania de Minas Gerais. Aí a gente traz aí nas palavras da historiadora Lilian e Heloísa. É de onde eu tirei essa aula de hoje. Então, esses historiadores aqui escreveram sobre nossa aula de hoje. O grupo que formava os conspiradores da conjuração eram pessoas que tinham laços familiares, de amizade ou econômicos, que os vinculavam com a cúpula da sociedade das Minas. Então a gente pensar que a cúpula um pouco mais rica, né, de Minas, da capitania, se organizou. Então não eram pessoas que chegavam e somavam ao movimento. E era um movimento secreto, né? As pessoas não podiam saber, porque poderiam ser penalizadas, como foram nesse caso. Elas também destacam que, apesar de ser formado majoritariamente por membros da elite socioeconômica, o grupo era composto por pessoas dos mais diversos ofícios, como poetas, cônegos, engenheiros, médicos, militares e comerciantes. A gente vai ver que em outros movimentos do Brasil vai ser mais uma classe socioeconômica popular, né? Vai ser bem mais popular essas revoltas, diferente da conjuração mineira, né? O membro da conspiração de situação econômica mais humilde era José Joaquim da Silva Xavier, o Tiradentes, né? Então a gente fala de conjuração mineira, a gente fala de Tiradentes, comandante da tropa que monitorava as estradas Caminho Novo, que ligava o Rio de Janeiro a Minas. Ele, por sua vez, foi um dos membros mais participativos da conjuração. É interessante a gente falar que o Rio de Janeiro era a capital do país na época, né? Causas. Vamos lá? Com o abandono brevemente, a Inconfidência Mineira foi resultado da insatisfação da elite econômica da capitania de Minas, como a gente já falou, né? Por causa da política fiscal, por causa dos impostos que a coroa tanto queria cobrar da população. Essa insatisfação existia ao longo de todo o século XVIII, mas a partir da década de 1780 ganhou força e ares de separatismo, dando uma nova dimensão a esse movimento político. Quer dizer, ele chega a romper e ter esse movimento de separar a coroa e a capitania. Não se sabe o momento preciso em que a elite das Minas Gerais começou a conspirar contra a coroa, mas se sabe que foi algum ponto da década de 80. Os envolvidos com essa revolta tinham em mente que os impostos cobrados por Portugal eram excessivos, eram muito altos, né? E existiam vários, mas também estavam imbuídos de outras ideias, como a separação de Minas Gerais e sua transformação em uma república. Então a gente pensar que eles não queriam apenas lutar contra os impostos, aumento dos impostos, vários impostos. Eles tinham outras ideias, outros ideais com esse movimento separatista, né? As historiadoras, né, Lili e Heloísa, continuam dizendo assim. Elas chamam a atenção para um fato. A conjuração foi o resultado do ressentimento, mas também de percepção de que Minas Gerais tinha condição de existir sem a presença de uma coroa controladora.
eles tinham noção de que a capitania tinha condições econômicas de autossustentar. E até porque todo o ouro que ia para Portugal, boa parte saía de Minas Gerais. Então eles sabiam que eles tinham condições de autossustentar, não precisava da coroa. Né? O estopim para a deflagração do movimento contra a coroa ocorreu durante as administrações de Luís da Cunha Menezes e do Visconde de Barbacena, ambos governadores da capitania. Né? E a gente pensar que em cada capitania existia um governador que era destinado, né, era enviado pela coroa, principalmente para controlar essa população contra esses movimentos. O primeiro teve uma administração corrupta, que prejudicou o interesse da elite local para o favorecimento de seus amigos pessoais. Então a gente pensar que a corrupção existe aí no Brasil desde quando, entre aspas, o Brasil foi descoberto. Já na administração de Visconde de Barbacena, foi enviada uma ordem para realizar o cumprimento da cota de ouro anual. Era outro imposto, que era estipulada pela coroa. Para cumprir essa cota, foi autorizada a realização da derrama, que era outro imposto. A cobrança obrigatória com o objetivo de alcançar as 100 arrobas de ouro. Isso causou indignação porque a economia local estava em crise em virtude da queda da quantidade de ouro extraído. Então, se a quantidade de ouro extraído estava em queda, a coroa portuguesa vem e manda um novo imposto chamado derrama para cobrar mais imposto, o que aumentou ainda mais a insatisfação. A possibilidade de uma derrama alarmou a elite local e antecipou os preparativos para uma revolta contra a coroa. Os conspiradores planejaram iniciar a revolta para o dia em que a derrama fosse realizada. Um dos grandes propagandistas dessa conspiração foi Tiradentes. O que defendia o que eles queriam, na verdade, os inconfidentes, né? As reivindicações feitas pelos inconfidentes eram variadas, mas, em geral, podem ser resumidas nos seguintes pontos. Proclamação de uma república aos modos dos Estados Unidos, quer dizer, essas ideias iluministas, né, que vai também ter, a gente vai ter uma aula falando sobre a Revolução dos Estados, a independência dos Estados Unidos. Então, eles vão beber muito dessa fonte, né? A realização de eleições anuais, então, eles não queriam mais essa monarquia, essa oligarquia controlando, e ter a figura do rei. Incentiva a instalação de manufaturas como forma de diversificar a produção econômica das Minas Gerais. E manufaturas seriam fábricas, né, de vários tipos, porque a coroa era que controlava esse mercado. E a formação de uma milícia nacional, composta pelos próprios cidadãos das Minas Gerais. Queria dizer, nesse caso, é a questão de uma guarda, né, da polícia com pessoas locais, que não viessem de fora. Que era uma forma da coroa também controlar e vigiar essa população para que ela não fizesse nada contra ela, né? É uma forma de exercer o poder. Essa é bem interessante. Na questão do trabalho escravo, é a gente pensar que existiam os escravos aí nessa época, né? Não existia um consenso entre os inconfidentes. Quer dizer, uns queriam e outros não defendiam a liberdade, né? Assim, alguns defendiam a libertação dos escravos, mas outros defendiam a permanência da escravidão caso a capitania alcançasse sua independência. E aí a gente vai lembrar da Revolução Francesa, né, da liberdade, igualdade e fraternidade. Mas isso não era um consenso, né? Isso aí era uma divergência do movimento. Os colonos pensavam em realizar uma revolta em Vila Rica, que depois se espalharia por toda a capitania. Para ter sucesso nessa empreitada, os inconfidentes planejavam uma guerra de desgaste, que forçaria a coroa portuguesa a negociar o fim das hostilidades, da guerra, né, do conflito. Eles buscaram ajuda internacional de americanos e de franceses, e até tiveram alguns acenos de apoio, mas que não se concretizaram em ações efetivas, né? Então é pensar que também os outros países não queriam comprar essa briga contra Portugal, né, que era forte lá na Europa. É interessante a gente falar isso. Como terminou a Inconfidência? As reuniões secretas que eu falei foi um movimento bastante secreto, né, porque ele não foi amplamente divulgado para os envolvidos não serem penalizados. As reuniões secretas que organizavam e divulgavam os princípios dessa revolta contra
Portugal, estenderam-se durante anos, mas o movimento não chegou nem ao ponto de ser deflagrado, quer dizer, ficou apenas na ideias, nas reuniões. Ele não chegou de fato a ir de contra a coroa. Isso porque antes mesmo de sua deflagração, denúncias levaram ao conhecimento da coroa de que uma conspiração acontecia. Então, dentro dessas revoltas, aconteceu que alguém denunciou a coroa. Em 18 de maio de 1789, alguns dos inconvidentes foram informados de que a conspiração contra Portugal tinha sido descoberta. O Visconde de Barbacena, que era o governador da capitania de Minas, recebeu 6 denúncias a respeito de uma conspiração em curso nas Minas Gerais. A denúncia importante foi realizada por Joaquim Silvério dos Reis, que era inconfidente, né? Joaquim Silvério dos Reis participava das reuniões. Até então ele defendia as ideias dessa revolta contra a outra coroa, mas na verdade ele foi um traidor, né? Silvério dos Reis, queria que vocês acompanhassem comigo aí, estava envolvido com a conspiração e devia grandes somas de dinheiro à coroa portuguesa. Então, ele no caso ele acumulou vários impostos, né? Acabou denunciando o movimento organizado pelos inconfidentes como uma forma de ter suas dívidas perdoadas. Então, Silvério ele vai conversar, né? Ele vai entrar em um acordo aí com a coroa, né? A partir do governador de Barbacena, para que se ele fizesse isso, os impostos deles fossem, a dívida dele com a coroa fosse cancelada, né? O relato de Silvério dos Reis deu todos os detalhes da estratégia da Inconfidência e permitiu que autoridades coloniais planejassem a repressão contra os envolvidos. O Visconde de Barbacena ordenou a suspensão das derramas, que era aquele imposto, né? E deu início às prisões e os interrogatórios. Todo o processo de julgamento dos presos por envolvimento na conspiração estendeu-se durante 3 anos e foi uma demonstração de poder da coroa como forma de desencorajar outras conspirações do tipo. Quer dizer, eles fizeram uma forma de mostrar à população o poder da coroa, para que outras ideias, outras conspirações não viessem a acontecer. Então, a gente vai observar que foi bastante severa, né? A leitura da sentença conforme a afirmação do historiador Boris Faustus. Boris traz para a gente como foi essa sentença, né? Estendeu-se por 18 horas. As condenações foram as mais diversas e incluíram penas como degredo, expulsão para a África, quer dizer, era uma coisa, a terra dos escravos, né, que era tido como objeto aqui, então você ser levado para a África era a mesma coisa que você ser levado para o inferno, era a mesma coisa que é uma condenação, né? Igualmente quando descobriram o Brasil, que Portugal, quando tinha alguns condenados, queriam mandar para o Brasil e alguns se matavam, não queriam vir para a terra descoberta, né? Prisão perpétua, né? E condenação à forca. E essa condenação à forca era em praça pública para que servisse de exemplo para as outras pessoas. Vários dos envolvidos foram condenados por morte na forca, mas Dona Maria, rainha de Portugal, perdoou todos os condenados, menos Tiradentes. Por isso que ele é bem conhecido. Tiradentes foi preso no Rio de Janeiro em maio de 1789. Sua morte foi utilizada como exemplo de intimidação e ocorreu porque Tiradentes era o grande propagandista do movimento. Quando preso, estava em viagem para divulgar a conspiração que estava sendo organizada. Então ele vai ser o único que vai ser condenado, né? Como foi essa condenação de Tiradentes? Tiradentes acabou sendo enforcado no dia 21 de abril de 1792, no Rio de Janeiro, e foi esquartejado. Esquartejado quer dizer que todas as partes do seu corpo foram cortadas, né? E partes do seu corpo foram espalhadas pelas estradas que ligavam o Rio a Minas. Sua cabeça foi colocada em exposição na Praça Central em Vila Rica e lá permaneceria até apodrecer, mas acabou desaparecendo e não se sabe o paradeiro até hoje. O que é que vocês acharam aí dessa sentença? É a forma que a coroa portuguesa
encontrou para intimidar a população, para mostrar o poder que ela tinha na época. A Conjuração Mineira foi uma das mais importantes revoltas organizadas contra a coroa portuguesa e mostrou a disposição dos colonos a romper o laço colonial e a existência das ideias republicanas no seio da principal capitania brasileira. Poucos anos depois, foi a vez da Bahia rebelar-se contra o domínio português na Conjuração Baiana, que vai ter aí uma diferença da Conjuração Mineira e vai ficar para a nossa próxima aula falar sobre a Conjuração Baiana. Né? Essa imagem é bem famosa, ela tem na maioria de todos os livros, né? Que é uma imagem que representa Tiradentes. Né? A gente observa que está o corpo todo dilacerado, né? Depois de enforcado, todo esquartejado. Não é isso? Então você viu como exemplo para que ninguém se revoltasse contra a coroa. Essa aula eu tirei de um site chamado Brasil Escola, que eu gosto muito, né? E que é do professor Daniel Neves da Silva. Né? Um abraço, lembrando que eu estou no privado, qualquer coisa, lembrando sempre tirar a dúvida, colocar o nome e a turma, ok? Grande abraço, gente.